Começa agora Pessoas de Valor, a gente vem numa sequência muito legal aqui na de casa, a gente já grava o programa, finalmente o comércio abriu um pouquinho, a gente já começa aí com claro, restrições. Hoje a gente está aqui gravando mais um episódio do Pessoas de Valor e com todos os cuidados, álcool gel, máscara, esses cuidados todos e claro, né, como o assunto não pode ser outro, a gente está no meio de uma pandemia, todo mundo focado em pandemia, isolamento, essa coisa toda, a gente traz uma pessoa extremamente especialista e maravilhosa, que é minha prima, entre aspas, a gente brinca por causa do sobrenome, né, a Veridiana Brito. Doutora, obrigado pela tua presença. Muito obrigado. É muito legal, assim, ver as possibilidades que a gente tem quando a gente faz Pessoas de Valor, né, porque a gente vê numa sequência às vezes de programa. Uma vez a gente estava entrevistando lá que é o Hartung, que é de MDR, né? E aí ele é o nome número 1 no mundo, tal. Ele estava num congresso em São Paulo, a gente gravou lá no congresso. E aí ele estava falando sobre isso. Na semana seguinte, a gente estava falando sobre humor com o Márcio Mussarella, sabe? Assim, era uma coisa totalmente diferente um assunto do outro. Então, assim, quem assiste fala, meu, esses caras são loucos. Efetivamente, para quem apresenta o programa, eu diria que a gente precisa saber de tudo um pouco, mas tentar para pelo menos saber perguntar, né? E assim, e eu gosto de fazer o programa justamente porque eu dou um olhar leigo. A gente não fica naquela coisa de, vamos fazer uma banca de doutorado, né? E aí os telespectadores gostam disso. Como é a primeira vez no programa, a gente faz essa apresentação, né? Porque é importante e nesse momento de pandemia também a gente está fazendo o programa sempre eu entrevistando alguém ou o Roberto entrevistando alguém, para não ficar uma coisa assim de repente, mas estão as pessoas aglomeradas. Tá? A gente tem que tomar esse cuidado também, que é dar o exemplo, né? A gente pode tomar todo o cuidado e a gente fala, olha, use máscara, distanciamento e tal, e de repente a gente está fazendo tudo diferente, então não é falar. E uma das coisas que, feita essa introdução, uma das coisas que a gente tem percebido, que eu tenho falado muito, até no final do ano eu entrevistei o Dr. Léo, que é neuro, né? E aí ele é neurologista e ele tem uma empresa em São Paulo, né? Laboratório que trabalha com imagem, ele está fazendo pesquisa na área de recorte por conta dos processos inflamatórios que o Covid traz para as pessoas. Então ele está falando de sequelas. E no caso especificamente do vascular, a gente tem percebido muito essa questão dos coágulos. Inclusive, recentemente na Europa teve um momento de pausa nas vacinas de Oxford porque teve lá um efeito colateral, tal, porque a gente sabe que existem processos inflamatórios que vêm junto ao de Covid, isso já está constatado. Eu gostaria de começar, não por isso, mas para falar que o confinamento faz as pessoas ficarem paradas, ficarem mais sentadas, tal, e isso pode gerar problemas muito maiores para a circulação, principalmente na parte dos membros inferiores. Vamos lá, pergunta agora de $1 milhão. Doutora, como fazer as pessoas que estão o dia inteiro trabalhando na frente de um computador, nas suas casas, às vezes comem, sentado na frente de um computador, prevenir a questão vascular? É uma excelente pergunta, porque eu tenho recebido pacientes, posso dizer para você, diariamente nessa pandemia. Por quê? Justamente com essas questões, que perceberam sintomas que eles não tinham antes, tipo inchaço nas pernas, cansaço nas pernas, dor nas pernas. Então, o que fazer? Pequenas orientações, mudanças de hábitos fazem toda a diferença. Eu falo para os pacientes, água, jamais do lado do computador. A água vai ficar lá na cozinha e você vai colocar um timer no seu celular a cada 1 hora, 2 horas no máximo. Por quê? Esse é o timer para te fazer levantar, dar uma caminhada pela casa e tomar teu copo d'água. Nossa, isso é super importante, uma dica muito rica. Para todos. Por quê? Porque força a pessoa a fazer aquilo, né? Exato. E o que a gente está prevenindo? A trombose. Porque você vai se hidratar e você vai se movimentar. A trombose adora imobilidade, ainda mais o que a gente está sempre falando do ganho de peso nessa pandemia. Eu tive pacientes de 1 ano, 1 ano e meio, ganharam de 10 a 15 quilos. Então a gente põe mais um fator que compromete a circulação e que favorece o aparecimento da trombose. Então vamos lá, hidratação, timer a cada 2 horas e está numa reunião importante, não pode sair. Eu sempre indico movimentação com os pés, como se estivesse acelerando um carro, mas é para mexer a panturrilha e não o tornozelo. Então, puxa o pé,
puxa o pé pelo menos 10 vezes com cada perna. Você já movimenta, você circula o sangue de uma maneira mais efetiva. A gente às vezes fala de panturrilha, né? Muito, assim, é uma coisa que a gente não para pensar na questão da fisiologia do corpo, né? Assim, se você for pensar a perna, por exemplo, como uma bomba que faz com que a circulação, né? Que tenha um processo circulatório mais saudável no corpo, né? Não, perfeito. O que eu falo para todo mundo? Como é que funciona o sistema circulatório venoso? Ele tem que levar o sangue de baixo para cima. Então, ele tem que vencer a ação da gravidade. Como ele faz isso? São 3 mecanismos principais, mas o principal deles todos é a bomba muscular da panturrilha. E quando ela funciona? Quando você está em movimento. Então você precisa estar andando, você precisa estar caminhando. A imobilidade, tanto em pé quanto sentada, não é interessante. Então quando a gente está em movimento, essa bomba muscular comprime os vasos, fazem as válvulas que parecem portinhas se abrirem e o sangue assim vai caminhando, como eu sempre falo, sistema de comportas. A comporta abre, o sangue que está aqui volta para cá, daqui vem para cá e assim sucessivamente. Por isso a importância de fazer, por exemplo, musculação. Quanto melhor essa musculatura trabalhada, melhor vai ser o bombeamento do sangue. E aí vem um pouquinho a questão do quadro, que a gente muitas vezes tem ouvido assim, né? Poxa, as pessoas que têm comorbidade, as pessoas que têm um agravamento. Também tem um pouco essa relação, e eu acho que já tem alguns artigos até mostrando isso de forma científica, efetivamente, né? Que é a questão do sedentarismo, né? Quer dizer, do acúmulo de gordura, né? Muita gente fala, poxa, a gente até entrevistou a Camila na semana passada, falando que é nutricionista, falando sobre essa questão, quer dizer, a pessoa começa a ficar mais parada, aí vai acumulando gordura, a gordura está entrando no sangue, está no fígado, está nos órgãos, aí uma coisa vai puxando a outra, né, para o agravamento, né? Então, aí a gente entra numa outra questão vascular, a parte arterial. A obesidade começa a levar a depósito de sujeira, ou seja, as placas de ateroma dentro das artérias e com o passar dos anos compromete o funcionamento dos órgãos, aí que a gente tem, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. Sim, porque hoje tem assim, né, o Covid e a questão da trombose, principalmente trombose, pequenos trombos, e aí, claro, entra no pulmonar, que aí a gente tá vendo essa questão da intubação e tal, mas assim, principalmente nos membros inferiores, às vezes a gente acaba não se preocupando muito. Então, assim, a pessoa tá lá fazendo atividade, tá em home, a perna começa a vermelhar, começa a ter pequenos sintomas. Como que a gente consegue, por exemplo, um caminho, assim, por exemplo, olha, tá na hora de ir no vascular, assim, qual que seria o alarme? Então, como é que você desconfia que tem algo errado? Nunca teve dor na perna. De repente, uma dor aguda em uma das pernas. A trombose nunca acontece nas duas. Então, já chama atenção. Uma dor unilateral presta um pouco mais de atenção. Essa dor, tomou um analgésico, viu que essa dor não passa, ela vai se tornando cada vez mais aguda e com o passar das horas, você nota o quê? Um inchaço na perna. A dor vai piorando, é uma dor progressiva, é sinal de alerta. Precisa procurar um médico, precisa fazer uma avaliação para descartar a possibilidade de trombose. Tá. Agora, qual outra gravidade, assim, ou comorbidade, digamos assim, efeito que a gente tem visto, assim, até eu sei que você tem uma especialidade, né? Às vezes a gente fala, que nem o pessoal me fala muito assim, né? Poxa, você é neurocientista, aí confundir, por exemplo, uma pessoa que estuda neurociência, minha área de educação e comunicação com um neurologista, por exemplo, né? No caso, quando a gente fala de cirurgião vascular, né? Tem pessoas, por exemplo, já veio o Carlos, por exemplo, que faz vasos, tem várias especialidades, né? No teu caso, existem algumas questões que são, eu consideraria assim, mais graves, né? Que são mais, que a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso, né? Dentro desse momento de pandemia, você tem um quadro que você percebe que está se acentuando mais, assim, que a gente poderia destacar? Eu não acho em termos de ser grave, mas o que eu acho é a descompensação das pernas de pacientes portadores de insuficiência venosa. Porque as mulheres e os homens tendem a negligenciar, por exemplo, pequenos vasinhos na perna. Eles acham que é estético e que não há problema nenhum. A partir do momento que você tem vasinhos, por menor que eles sejam, já é a manifestação de uma doença maior, mas que ela está na fase inicial. Então você não precisa necessariamente... Por exemplo, ainda não tem dores. Então, né? Quer dizer, aí sem dor a pessoa acha assim, tá feio, mas tá tudo bem, né? Como se fosse varizes. Exato, mas o que é esquecido? Que é uma doença crônica e progressiva. Aquele vasinho tá lá por um motivo. O que está acontecendo? As veias da sua perna trabalham com uma pressão maior. Em algum momento, alguma veia não aguentou essa pressão, ela cedeu, ela dilatou e dilatou os vasinhos. É como se fosse um tronco de uma árvore e os galhos. Os galhos aparecem primeiro. E o tronco tá lá quietinho. Então, o que eu falo para todo mundo? Apareceu o sinal de alerta, tem que tratar.
a gente tem uma preocupação da parte médica, de cuidar da doença e sempre pensando na parte estética também. A gente quer dar um melhor resultado estético, mas tem que lembrar que isso é uma doença. Agora, por exemplo, por outro lado, se a pessoa começa a sentir dores, por exemplo, uma dor crônica mesmo, né? Até era legal você falar um pouquinho sobre esse quadro, mas, por exemplo, aí no caso essa dor não necessariamente vem com esses vasinhos, por exemplo, ou sempre vão ter, assim, efeitos na aparência também. Ótima pergunta, não. Tem pessoas que têm a tendência, têm hereditariedade, mas por enquanto a perna não tem nada. Mas o quadro clínico é típico. Não tem problema nenhum, exato. Só que na verdade está com um problema lá. E qual que é o quadro clínico típico? Acorda bem pela manhã, ao longo do dia esse desconforto vai aparecendo, ele vai se acentuando, é uma dor geralmente tipo peso, cansaço, queimação e que às vezes vem acompanhada com um inchaço no final do dia, leve, moderado ou intenso. Como que a gente chama esse quadro? Insuficiência venosa descompensada. Tá? E aí o que acontece? Que, clássico, a paciente deita ou o paciente deita para dormir, parece que a dor piora. Parece que a hora que relaxa vem aquele desconforto mais acentuado e às vezes acompanhado de cãibra. Tá? Então, não necessariamente, retornando à sua pergunta, você precisa ter alguma manifestação clínica para ter a doença. Na verdade, assim, vamos pensar, não é uma trombose, por exemplo, mas é tão problemático quanto, porque de repente vai se tornar crônica e se você não cuidar, aí pode gerar... No seu dia a dia. Tá. Entendeu? Porque a paciente começa assim, nossa, ela acorda, ai, tô bem, no meio do dia já vem aquela perna descompensada, aquela perna cansada, ela tem vontade de deitar, de colocar as pernas para cima e não pode, então começa a dar um impacto social nessa pessoa. Então a gente tem que tomar algumas medidas para ajudar ela a melhorar. Agora isso é ligado, por exemplo, a determinados hábitos, por exemplo, as pessoas ficarem sentadas, isso vai agravar ou tem a ver com atividade física, porque às vezes eu vejo assim, por exemplo, atletas que correm lá, triatlon, fazem um monte de esforço e tal, e aí às vezes tem problema de ter que tirar uma safena, né? Tem problemas mais assim, fisiológicos mesmo, efetivamente clínicos, até cirúrgicos, ou é uma coisa assim que vem pelos hábitos alimentares, como que a gente consegue identificar isso? Geralmente tem uma hereditariedade na história, tá? Isso é uma coisa importante. A maior parte dos casos tem pai, mãe ou os dois, tá? Então, o que vem? Então, primeiro, hereditariedade. Não por você ter hereditariedade, obrigatoriamente você vai desenvolver o quadro. Teu estilo de vida impacta diretamente na gravidade da doença. Que estilo de vida? Atividade física, peso corporal, tipo de trabalho, se você fica muito tempo em pé ou sentada. No caso das mulheres, uso de hormônio, pílula anticoncepcional, gravidez, menopausa. Então é uma doença multifatorial. O teu estilo de vida vai para o bem ou vai para o mal. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Você pode melhorar o seu quadro, mas você não pode parar. Por isso, quem tem a doença precisa, eu sempre falo, vai no dentista todo ano, vai no ginecologista todo ano, vai no urologista, no caso dos homens, vai no vascular todo ano. Porque uma vez tratada a perna, esse retorno anual faz com que a gente identifique qualquer lesão precoce e a gente consegue tratar tranquilamente. Que hoje em dia, com o que a gente tem, muitas vezes em 80% dos casos, a gente trata o paciente no consultório, não precisa ir para o centro cirúrgico. Mas isso se a gente pega os quadros mais iniciais. A partir de um momento, aí não. Aí precisa ir para a cirurgia. Legal. Vamos chamar um intervalo então, que a conversa está super bacana e eu queria me aprofundar um pouquinho mais nessas questões, principalmente relacionados à Covid, tá bom? A gente volta em 1 minuto. Muita gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre preservar a vida. E pode escrever, para 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado.
Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Agora, o Célula Mater está no Miramar Shopping. Das 7 às 10 da manhã, o shopping abre apenas para nosso atendimento. A nova unidade realiza todos os tipos de exames, com resultados em 1 hora para mais de 50 procedimentos, incluindo o teste de antígeno para Covid-19. Nova unidade Célula Mater Miramar. Confiança, credibilidade e respeito à vida abrem mais uma porta para você. Venha conhecer. Voltamos agora com pessoas de valor e hoje a gente está conversando, até brinquei, né, no primeiro bloco com a minha prima, na verdade o sobrenome, né, a gente é Brito, né, é um sobrenome bem legal, né, eu particularmente tenho orgulho, né, de ser da família Brito. Quando eu falo com o Roberto Debs, que a gente fala de constelações sistêmicas, tal, consciência sistêmica, constelações familiares, aí fala lá da árvore genealógica, essa coisa toda. E eu encontro Britos por aí, e assim, eu fico muito feliz porque os Britos que eu encontro, né, a família Brito que eu encontro, sempre estão assim no corpo lá no escopo de entrevista, pessoas que estão realizando coisas bem legais, isso eu fico muito feliz, porque é um orgulho para a família, né? A gente deve ser primo do 2º, 3º grau, nem sabe, né? Do meu marido, que eu sou herdada, esse Brito. Olha lá, tá vendo? Então, de repente, eu sou primo do seu marido e nem sabia, né? Mas a gente estava falando um pouco das condições vasculares, a gente começou por essa questão da... Assim, vamos falar do sedentarismo, que no caso de isolamento aumenta ainda mais. Eu leciono no curso da terceira idade, né, tanto na Unisanta como na Católica, e a gente tem falado muito, a gente vê as pessoas, né, nas lives que a gente tem feito, as aulas hoje estão todas digitais, e a gente fala muito assim, né, das condições que as pessoas estão. Então tem gente que eu ouço lá, por exemplo, com uma idade mais avançada, assim, eu estou 1 ano sem sair de casa, literalmente, tal, para prevenção, alguns, e acho que a grande maioria já vacinou, então assim, a gente está vendo essa mudança de quadro. Mas para mim me vem muito assim, confinamento, sedentarismo, porque as pessoas foram para casa e assim, o novo normal para muita gente é ficar na frente da televisão assistindo Santa Cília TV, assistindo Netflix, etc. Existem algumas doenças que no caso do Covid, trazem essa ligação do sedentarismo com o agravamento das condições, por causa de gordura e tudo mais. Mas antes mesmo do Covid, tinha uma coisa que assim, a gente vê, vamos pegar, por exemplo, lipedema, para dar um exemplo. É uma doença que as pessoas sentem dor, de repente não tem tratamento, ou tem como diminuir, mas não tem cura. Como que é isso? Assim, por exemplo, existem doenças que são hereditárias, é isso? Existem. É genética? Existe, como a gente falou agora há pouco, a insuficiência venosa crônica, que se manifesta com vasinhos, ou são as varizes, e a gente tem o lipedema. O lipedema é uma doença conhecida desde 1940, mas atualmente, ainda bem, ela vem sendo muito estudada. Mas é uma doença que ela é hereditária, ela é do sexo feminino, e são aquelas mulheres que elas sentem que ela tem 2 corpos, que o corpo de baixo não combina com o corpo de cima. Como assim? As pernas são muito grossas em relação à parte de cima do corpo, e por mais que elas façam dieta ou se exercitem, elas percebem que elas não conseguem perder volume na perna, de gordura na perna. Tá. É uma questão da gordura. É uma questão da gordura. Não é estrutural. Não, é uma doença da gordura. Tá? Então são aquelas pacientes que têm, como você disse, pernas sensíveis, e outro fator importante é o aparecimento de hematomas com muita facilidade. A gente chama de fragilidade capilar. E uma coisa interessante, dependendo do tipo do lipedema, que o mais comum é o que acomete a perna inteira, qual a característica principal? Não acomete o pé. Então você consegue ver literalmente a transição tornozelo-pé. Vem com aquela perna mais grossa e aí no tornozelo afina e vem o pé bonitinho, fininho. Então é muito interessante. E muitas mulheres não sabem que tem essa doença. Então elas não entendem o que acontece na perna dela, não entendem o que acontece no corpo dela e por que ela se esforça tanto e essa perna não diminui de tamanho. Porque em tese vai pela lógica, é assim, poxa, se a perna está inchando, de repente a tendência é querer praticar exercício
exercício físico ou tentar cair numa dieta para afinar, vamos dizer, a perna, e na verdade é questão metabólica mesmo. Exato, e justamente dependendo do que ela resolve fazer, por exemplo, uma paciente que tem lipedema, vou correr porque eu quero emagrecer, péssima escolha, porque você vai aumentar o processo inflamatório e ao invés de diminuir essa gordura, você pode aumentar ainda mais essa gordura. Então, para ela, qual é a escolha? Exercícios de baixo impacto. Então, esse tem que tomar cuidado. Dietas muito restritivas não é interessante. O que é interessante? São dietas anti-inflamatórias. E não tem uma receita de bolo para essa paciente. Ela vai descobrir qual é o melhor para ela. E eu preciso sempre de uma ajuda multidisciplinar. Tem que ser o vascular, porque geralmente elas têm problemas vasculares associados e é um diagnóstico feito geralmente pelo vascular. Eu preciso de uma nutricionista que conheça a doença e saiba como tratar essa paciente. Preciso de uma fisioterapeuta que saiba o que fazer nessa perna para melhorar o aspecto, geralmente são pacientes com muita celulite. Um educador físico que saiba que tipo de exercício dá para essa mulher para não piorar ainda mais. Eu até entrei nessa questão do lipedema porque, para mim, quando a gente fala assim, né, poxa, a Covid tem determinados efeitos em pessoas que têm, por exemplo, acúmulo de gordura ou que têm determinados quadros, determinadas características. Você acredita que, por exemplo, no caso desse quadro, são pessoas que têm que tomar um cuidado ainda maior por processos inflamatórios? Não, porque é uma doença diferente da obesidade. Tá. Ela não vem com todas as comorbidades associadas à obesidade. Ok. Porque então, entra na questão mais exato, hormonal, não vem com hipertensão, não vem com dislipidemia, entendeu? Não vem com aterosclerose. Ou seja, essas pessoas não precisaram se preocupar mais do que, por exemplo, qualquer outra pessoa. Elas podem ficar tranquilas. É uma doença muito específica que não vem com tudo que a obesidade traz. E aí o tratamento é no sentido de diminuir esses efeitos? Assim, diminuir o efeito inflamatório. Tá. Então essa paciente tem que entender que é uma mudança de estilo de vida. Eu digo para você, Ari, é libertador para essas mulheres receberem o diagnóstico. É um choque no início, um susto, mas depois algumas até choram, que elas falam, nossa, eu sabia que eu tinha alguma coisa errada e não sabia o que era. E ninguém dava bola para mim. E essas moças, muitas vezes, vêm com essas pernas grossas desde meninas. Geralmente quando? Após a menstruação. Porque essa doença ela se manifesta após períodos de mudanças hormonais na mulher. Então, vamos supor, menstruou, dali a alguns anos a perna começa a engrossar. Então, ela fica meio que a piadinha da família. Aí lá vem a menininha da perna igual da avó. Ai, a menininha da perna grossa. Olha, parece um tronquinho a perna dela. E ela começa a ter uma frustração com aquelas pernas e geralmente digo, são pernas bonitas e são mulheres muito bonitas. Só que elas vêm desse meio familiar, sempre com piadinhas ou apelidos e elas acabam tendo vergonha das pernas. Então elas não põem uma saia, elas não vão à praia. Então socialmente elas se retraem porque elas não se sentem bem com o corpo. Lógico, claro. Mas como mulher, olhando, tá tudo ok. Só que elas vêm desse meio familiar que sempre não ajudaram ela ou, como a gente diz, colocou piadinhas ou apelidos e elas se sentem frustradas. Então é muito legal você dar um diagnóstico e falar, olha, você fala que você tem uma doença. Você tem realmente um problema, o que você sente está validado, é verdade tudo isso. Agora, assim, uma coisa que me vem, né, assim, até pra gente lendo um pouquinho, né, e conversando nos bastidores, assim, é relacionado à dor também, né, entra um pouquinho na questão de circulação da perna, assim, de onde vem essa dor? Porque entra no sistema nervoso... Não, vem da sensibilidade. Tá, então a dor é mais de pele. Metade dessas mulheres tem problema vascular associado. Tá. E metade dessas mulheres tem sobrepeso ou obesidade. Porque eu fico imaginando, por exemplo, uma lesão externa, por exemplo, por impacto e tal, essas pessoas têm que tomar mais esse cuidado? Porque elas ficam com hematomas mais fáceis. Então, uma coisinha que na gente, talvez uma batida numa mesa, ia doer e ok, elas vão ganhar hematoma. Tá. Qualquer batidinha, o filho, eu já vi isso, que brinca no colo da mãe de ficar em pé, bebezinho, a mãe fica toda roxa na coxa. Tá. Então, realmente traz esses problemas até estéticos, né? Porque parece que ela apanhou de alguém, agora, né? É exclusivo para perna? Por exemplo, eu tenho uma pessoa conhecida que tem isso no braço. Se ficar qualquer coisa que pega, tal, daria para caracterizar desse mesmo quadro? Existe lipedema no braço, não é tão comum, e existe lipedema associado, perna e braço. Tá? Isso realmente pode acontecer. E muitas vezes o diagnóstico é difícil, que como eu disse, cerca de
de 50% dessas mulheres têm sobrepeso ou obesidade associada, porque ela tem um problema tão grande de autoestima que muitas delas não se cuidam. Eu tentei tanta coisa e nada funcionou, então quer saber? Agora que eu não vou tentar mais nada mesmo. Então acaba ganhando esse sobrepeso. Agora, assim, saindo um pouquinho disso da questão mais técnica, voltando um pouquinho lá para aquele assunto da questão do vascular como um todo, assim, a hidratação parece tão óbvio, né, que a gente fala, poxa, a questão do cardiovascular, por exemplo, você beber água ou não beber água, ou então beber muito refrigerante, beber outras coisas. No caso da hidratação, assim, é um dos pontos básicos, se a gente pudesse falar assim, uma pessoa saudável do ponto de vista vascular, né? Até a gente começou o programa falando sobre isso, né? De levantar para beber água, movimentar as pernas, movimentar o corpo e se hidratar, é o fundamental, por exemplo, para a gente falar assim, vamos começar uma saúde vascular. Esses seriam os preceitos básicos, assim. E atividade física? Alguma, qualquer uma que seja, tá? Eu acho. Aí trabalha a questão muscular. Exato. Né? Se você me perguntar disso tudo que a gente conversou, o que é o principal é a atividade física. Se você me perguntar de todas, tudo bem. Veridiana, eu quero fazer uma atividade física, não tenho tempo para mais nada. O que eu faço? Musculação. É a melhor atividade física que existe, mas musculação com cautela, com bom senso e sem altas cargas. Sim. Esse é o principal. Mas se você quer trabalhar bem, quanto melhor tua musculatura da perna, melhor o bombeamento de sangue. Então eu vou ser apocalíptico agora. A gente tá... Não, é sério, porque se a gente for pensar que a gente tá quase um ano e meio em casa, no mínimo as pessoas vão ficar um ano e meio em casa, a grande maioria. E as pessoas estão em casa, muitas vezes na frente da televisão, comendo super mal, se hidratando mal, a gente pode dizer que a terceira onda desse Covid vai ser, por exemplo, de problemas vasculares também, um dos. Sim, um dos. E o que eu tenho no consultório sempre. O que eu te falei, pacientes que ganharam 10, 15 quilos, pacientes com dores na perna, pacientes com inchaço na perna, isso eu recebo todo dia no consultório. Então já estamos vivendo isso, não vamos viver, já estamos. A pessoa ter contraído o Covid, né? Porque assim, são pessoas que estão sofrendo o efeito da pandemia, do isolamento e não do vírus, efetivamente. Vale o quê? Você perder aquele tempo na consulta para conscientizar essa pessoa, mostrar o porquê que você está pedindo para ela mudar os hábitos, qual a importância disso para ela e te digo, eu acho que 100% aceita. Às vezes não atividade física, porque aí não tem como voltar para uma atividade física. Tem receio de ir para academia, o que eu respeito muito. Tem criança pequena em casa. Então, assim... Mas também é o bom senso, né, Veridiana? É o bom senso, lógico. Se a gente for pensar, eu não posso fazer academia, mas também você não vai ficar 24 horas sentado numa cadeira ou deitado numa cama e achar que tá tudo bem. Agora, graças a Deus, pelo menos a praia tá aberta. Então, assim, pelo menos 2 vezes na semana, 3, eu falo pra todo mundo, não precisa fazer, ou eu faço todo dia ou eu não faço. Conhece essa história? Sim. É a melhor desculpa que existe. E aí, como eu não tenho tempo todo dia, eu não vou nenhum, então, né? Não vou nenhum. Não, eu falo, meia hora, 40 minutos, 3 vezes na semana, já tá excelente. Qualquer coisa, vai andar na praia, vai andar no calçadão, vai se mexer. Não pode ir para academia, não tem como, vai fazer pelo menos uma caminhadinha na praia. Perfeito. Olha, eu vou terminar aqui que o tempo já tá, a gente estourou bem, né, o programa. As câmeras já estão aqui apitando. Eu fico aqui com pessoas de valor e você já sabe, continua com a programação aqui da Santa Cecília TV. Muito obrigado pela tua participação.